Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar sobre a obra Angústia, do Graciliano Ramos, que é um romance que está sendo cobrado pelo vestibular da FUVEST. Então vamos lá? Bom, acho que foi aqui. Então, Angústia, Graciliano Ramos, né? Aqui o menu de hoje. Essa aula ela vai ser bem rápida, porque eu pretendo falar sobre aqueles aspectos mais práticos, né, de forma bem objetiva, para que vocês acertem as questões do vestibular da USP, né? E para um detalhamento maior a respeito dessa obra, eu peço que vocês leiam o material que eu vou disponibilizar para vocês, perfeito? Então vamos começar falando um pouquinho a respeito do autor. O Graciliano Ramos, ele nasce em 1892, em Alagoas, e ele integrou a chamada segunda geração modernista. Vamos lembrar que o modernismo, ele é caracterizado pela ruptura com a tradição, né, com o cânone literário, tá certo? É, mas enquanto a primeira geração modernista se utilizava de referências estrangeiras, por exemplo, essa daqui ela vai ser mais regional, tá certo? Então não vai ser raro a gente encontrar, por exemplo, expressões nordestinas, né? Vamos lembrar que Graciliano Ramos era alagoano, perfeito? Essa segunda geração modernista também é chamada de neorrealismo, uma vez que vai haver a abordagem de aspectos sociais. Vai haver, por exemplo, uma denúncia em relação ao poderio dos grandes latifundiários, tá certo? Vai haver também uma denúncia, enfim, de toda a desigualdade social que vigorava no país naquela época. Bom, o Graciliano, ele viveu, né, no contexto do Getúlio Vargas, da ascensão do nazifascismo europeu, e ele também viveu na Segunda Guerra Mundial. E a obra dele é caracterizada por uma feliz combinação entre a abordagem dos aspectos sociais, tá? No entanto, ele não deixa de fazer uma sondagem do universo psicológico das personagens. Então, Graciliano Ramos representa uma combinação entre análise psicológica dos personagens e mais análise dos aspectos sociais, tá? A denúncia da desigualdade social, que inclusive vai ser o pano de fundo, né, para o romance Angústia. É a desigualdade social, por exemplo, que vai motivar o crime ao redor do qual a narrativa ela vai orbitar, tá bom? Trata-se, né? Então, estou falando aqui já de Angústia. Trata-se de um romance intimista, né? É, a gente entra em contato com a perspectiva do narrador protagonista, que é o Luiz da Silva, ok? Então é nesse sentido que é um romance intimista, né? A gente tem acesso a todos os seus pensamentos e assim por diante. Essa angústia, apesar de estar inserido, né, apesar dessa obra estar inserida no contexto do modernismo, como eu já havia comentado, não é por isso que essa obra não tem traços do realismo-naturalismo, como, por exemplo, a animalização, né, ou seja, seres humanos que adquirem traços de animais, tá? Então, por exemplo, a vizinhança do Luiz da Silva, tá? A vizinhança do nosso narrador protagonista, ela adquire muitas vezes traços animalescos. Outra característica dessa corrente estética aqui é o determinismo mesológico. Mesológico vem de meio. Então, assim, as pessoas, só por habitarem determinada localidade, como por exemplo a vizinhança do Luiz da Silva, elas vão ter uma conduta diferente, tá? Apenas porque elas moram naquela região. É isso que a gente chama de determinismo mesológico ou de meio. Também vai haver traços expressionistas, tá? Como, por exemplo, na deformação
da caracterização de algumas personagens, como, por exemplo, o antagonista Julião Tavares, né? Como o narrador protagonista, Luiz da Silva, não gosta do Julião Tavares, vai haver uma deformação no seu caráter, porque o Julião ele vai ser retratado como um verdadeiro monstro, tá? Toda vez que a gente tem um narrador protagonista, né, toda vez que o foco narrativo seja em primeira pessoa, a gente tem que desconfiar desse narrador, né? Será que o que ele está dizendo é realmente aquilo que aconteceu ou é meramente a impressão que ele teve, né, sobre determinado acontecimento, sobre determinado personagem? Então, estética expressionista pela deformação, tá? De algumas personagens. É como se eles fossem verdadeiras caricaturas, tá certo? Esse é o expressionismo que está presente em Angústia. O tempo não é cronológico, ele é psicológico, tá? O narrador, ele muitas vezes vai se utilizar de palavreado chulo, ou seja, palavrões. E vai haver também um fluxo de consciência, tá bom? Aqui eu deixei uma definição para vocês a respeito do fluxo da consciência, né? Fluxo de consciência. Bom, agora a gente vai entrar na obra propriamente dita, né? Estou falando aqui da história. Esses são os personagens do passado do Luiz da Silva, né? Todas essas lembranças, elas vão se dar assim, no passado, o Luiz da Silva ele vivia numa fazenda no interior de Alagoas, tá? Em conjunto com seu avô e com seu pai, ok? Luiz da Silva, já comentei, portanto, é o nosso narrador protagonista, foco narrativo em primeira pessoa, e a gente tem que desconfiar do relato dele, tá? Ele vai nos contar a sua história de forma bem desorganizada. Então, assim, a gente tem o presente, aí depois vem um flashback do passado, depois volta para o presente, passado, né? E assim por diante. Não é uma história organizada do ponto de vista cronológico, né? Saindo do passado e indo para o presente. Isso não acontece em Angústia, tá certo? Vamos lembrar do fluxo de consciência, por exemplo, ok? O avô dessa personagem é o Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, né? Esse é o avô do Luiz da Silva. Ele é casado com a Sinhá Germana, né? Era a avó do Luiz da Silva, uma mulher muito recatada, né? Muito subserviente, muito submissa ao seu marido Trajano, né? E esse homem aqui, ele vai destratar o mestre Domingos, que é um ex-escravizado. Então a gente tem aqui nessa obra as marcas, né, de um passado escravista e que estão muito presentes ainda, certo? O mestre Domingos, ele super ajuda o Trajano, né, de várias formas, mas este realmente não retribui esse respeito, ok? Chegando até mesmo a vomitar, né, no mestre Domingos, né, tamanho seu desrespeito. Um episódio que ficou muito marcado na mente do Luiz da Silva foi quando uma cascavel se enrola no pescoço do velho Trajano, né? Daí ele sai pulando, etc. Esse é um episódio que vai ser lembrado pelo narrador protagonista diversas vezes ao longo da narrativa. Então, destaquei para vocês aqui essa serpente, tá bom? Camilo Pereira da Silva é o pai do Luiz da Silva. Eles não tinham uma relação boa, não tinham uma relação agradável. Então, assim, o Camilo Pereira, ele estava tentando ensinar o filho a nadar, mas ele fazia isso de uma forma super violenta, né? O que só evidencia o conflito entre pai e filho, ok? O Trajano, ele era um fazendeiro, tá certo? E perceba como o nome da família dele, né? Primeiro era Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva. Olha o tamanho desse nome, né? E o nome, aliás, o sobrenome dessa família aqui, ele foi diminuindo ao longo das gerações. Então, Camilo Pereira da Silva já tem um nome menor e o Luiz é só da Silva, né? Esse fato aponta para a decadência dos grandes latifundiários,
principalmente após, a quebra da bolsa de Nova York, ok? Então, o nome realmente foi diminuindo de tamanho, perfeito? Bom, agora vamos para o presente, né, na Rua do Macena, também em Maceió, ok? Aliás, também em Alagoas, né, mas dessa vez em Maceió. Eh, Queria destacar 3 vizinhas do Luiz da Silva, a dona Rosália, a Antônia e a dona Mercedes, né. Essas 3 personagens aqui eu tô destacando, porque elas tinham um modo de vida que não agradava em nada o Luiz da Silva, né. Por exemplo, a dona Rosália, ela, transava com o marido, era ouvida pelo narrador protagonista e ele não gostava disso. A Antônia também, né, empregada da dona Rosália, ela, sempre estava envolvida com um homem diferente. E a dona Mercedes, ela adotava uma postura de uma amante, por exemplo. Então, assim, essas 3 mulheres têm um comportamento que desagrada o nosso narrador protagonista, né, que, portanto, tem uma visão muito machista. Porque para ele, qual que era o modelo de mulher? O modelo de mulher se encontrava realmente na sua avó, né, na Germana, ok? Tamanho machismo dessa personagem, perfeito? É, de novo, né, tô falando do narrador protagonista, do Luiz da Silva. A gente pode dizer que ele é um gauche, tá? Essa expressão aqui, a gente vai encontrar também na obra do Drummond, tá? Carlos Drummond de Andrade, que é um outro autor que está sendo cobrado pelo vestibular da FUVEST, tá? E gauche aqui é no sentido de desajustado, né? Porque o Luiz da Silva, por exemplo, ele tinha uma autoestima muito baixa, tá? Ele se compara diversas vezes a um rato, a um percevejo, né? Como se ele estivesse sempre no canto, porque ele não queria atrapalhar os outros. Então é nesse sentido que ele é um gauche, né? Isso tem relação direta com Carlos Drummond de Andrade, mais especificamente, né, com o livro que está sendo cobrado pela FUVEST, né, com alguma poesia. O Luiz da Silva, ele vive em um ambiente deplorável, né, ocupado por ratos. A figura dos roedores, ela está muito presente nessa obra, tá bom? Por isso até que eu destaquei para vocês. E ele é caracterizado por uma obsessão muito forte. Por quem? Pela sua vizinha, pela Marina, né? A Marina, portanto, é a vizinha do Luiz da Silva. Eles mantêm um romance durante algum tempo, tá bom? Mas a Marina é muito interesseira, então, assim, conforme o Luiz da Silva vai gastando as suas economias para agradar a Marina, essa mulher vai se desinteressando pelo narrador protagonista. E ela passa a dar mais bola, né, para o Julião Tavares, que é um homem rico, né, representante da burguesia, que vai conquistar a Marina, tá? Esses 3 personagens, eles estão envolvidos no conflito principal desse livro, ok? Então, assim, a Marina, ela abandona, portanto, o Luiz da Silva para ficar com o Julião Tavares. O Luiz da Silva, obsessivo que ele passa a perseguir esse casal, né? Então, tem até um episódio em que eles vão ao teatro e o Luiz da Silva vai junto, né? Só para observá-los, tá certo? Um verdadeiro stalker, né? E ele vai ficando com tanto ódio, mas tanto ódio do Julião Tavares, né, que vai chegar num ponto em que o Luiz da Silva ele vai assassinar o Julião Tavares, tá? Como eu vou comentar com vocês mais adiante. O seu Ivo é um personagem muito interessante, né? Ele é uma espécie de andarilho, tá? Ele sempre estava com uma bebida alcoólica, né? E em um determinado momento da narrativa, sem nenhuma explicação aparente, ele vai dar uma corda para o Luiz, tá? Vamos lembrar que essa personagem já estava acometida por vários pensamentos, como aquele, né, que envolve o avô Trajano, né, em que uma cobra enforcava o seu pescoço. O Luiz já estava pensando em tudo isso.
né, então e ele recebeu uma corda do seu Ivo, então você já tem uma ideia de como que ele vai matar, de como que ele vai assassinar o Julião Tavares, tá. Então vamos lá. Destaquei para vocês um episódio muito interessante, então assim, o Julião ele estava saindo com a Marina, né, mas depois que eles vão para o teatro, a relação deles acaba esfriando. O Julião Tavares até vai se relacionar com uma outra moça, tá? Abandonando, portanto, a Marina. Fato é que a Marina, né, que era o objeto do amor do Luiz da Silva, ou da obsessão dele, ela engravida do Julião Tavares. E o Luiz da Silva escuta a conversa que a Marina tem com a mãe, na qual ela contava essa gestação, tá? Então, o Luiz ouviu a conversa em que a Marina dizia para a mãe que ela estava grávida, tá? Ele ouve do seu banheiro, que era muito próximo do banheiro da Marina, certo? E o episódio que eu quero destacar para vocês é quando a Marina ela vai fazer um aborto clandestino. O Luiz, obsessivo que era, ele segue essa personagem, tá? E ele acaba xingando ela de várias formas, né? Então, assim, muito. Como que eu posso. É um assunto muito sensível, né? Então, é muito interessante o Graciliano Ramos ter trazido esse assunto, né, que é tão polêmico, no interior da sua obra. Então, assim, no final, né, da narrativa, a gente descobre realmente que o Luiz da Silva, ele mata o Julião enforcado, tá? O Julião, ele estava indo visitar a sua nova amante, né? Numa rua toda escura, assim por diante. O Luiz da Silva segue ele e acaba por matá-lo, por matá-lo por enforcamento, tá certo? Utilizando-se da corda que havia sido dada para ele pelo seu Ivo, ok? Para aquele andarilho lá. Então, o Luiz da Silva ele comete esse assassinato, né? Ele volta para casa todo transtornado e no dia seguinte ele quer apagar as marcas do seu homicídio, tá bom? O final da história, né, ele se conecta com o começo do livro, né, dando uma ideia de circularidade. Lembra que eu falei que o tempo de angústia, ele não é linear, né, ele não é cronológico, tá certo? Então a gente começa de um ponto e termina no mesmo ponto, né, que é quando o Luiz da Silva já havia matado o seu rival, tá? Por ciúmes, ok? Por ciúmes da Marina. Então, esse é um episódio bastante importante. Ok, gente? Terminei aqui a obra, tá? Os aspectos principais. E eu queria resolver com vocês esse exercício, segunda fase de FUVEST, né? Pedia basicamente para que vocês explicassem essas duas capas. Capa 1. A gente tem aqui o Luiz da Silva, né? E a cerquinha que separa ele e uma cerquinha separando ele da Marina, né, da sua amada. Aqui é quando eles estão se conhecendo melhor, tá bom? Eles eram vizinhos. Então aqui Luiz da Silva, aqui a Marina, né? Nessa capa, o Luiz da Silva ele ganha um aspecto bem passivo, né? Ele está sendo seduzido pela Marina, né? E essa cerquinha, ela pode representar, por exemplo, é, o fato, né, do casamento deles não ter se concretizado. Eles não chegam nem a ter relações sexuais, ok? Então, a primeira capa está explicada para vocês. Na segunda capa, a gente tem o Luiz da Silva enforcando o Julião Tavares, né, um dos episódios mais importantes dessa obra, tá certo? Então, com isso, eu finalizo a narração dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar sem nenhum problema, tá bom? E é isso, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, um beijo e até a próxima.